Sexta-feira agora, dia 1º de fevereiro, completou-se 39 anos, onde 191 pessoas morreram no edifício Joelma. E eu voltei lá, mas não somente para contar a história do Joelma, para contar a história do mistério das 13 almas. 13 pessoas que morreram no elevador, em um dos elevadores. Essas pessoas não foram identificadas. As histórias, o sobrevivente, a reportagem especial desta segunda-feira, 39 anos do maior incêndio que abalou o Brasil. O mistério do edifício Joelma. Balança. A nossa história começa aqui, na sede da Rede Record de televisão, na Barra Funda, em São Paulo. Junto com você, eu vou fazer uma viagem no tempo para contar uma das mais tristes, violentas e inesquecíveis histórias de horror onde vítimas morreram aqui na cidade de São Paulo. Para isso, eu vou contar com o apoio aéreo do helicóptero da Rede Record de televisão. Vamos voltar ao tempo, ano de 1974. 1º de fevereiro, ano de 1974. Centro da cidade de São Paulo. Testemunhas, paulistanos que testemunharam e conviveram com um verdadeiro horror. A cena que eles viam do céu, como se eu estivesse olhando para esse prédio aqui, olha. As pessoas olhando para aquele edifício daquela época, logo pela manhã daquela sexta-feira, não acreditavam no que estavam vendo. Pessoas se jogando do edifício. Pessoas no edifício tão alto quanto esse, pedindo por socorro. As chamas comendo e destruindo, principalmente do 13º andar para cima. Eram mais de 700 funcionários. Lá funcionavam escritórios, departamentos de algumas lojas. A tragédia do edifício Joelma. Quase 40 anos depois, a tragédia que São Paulo não esqueceu. As imagens que vieram do sul do país. O Brasil que amanheceu com a triste história de 234 jovens mortos e carbonizados dentro de uma boate, fez erguer mais uma vez as dúvidas até onde vai a segurança de prédios, boates, estabelecimentos comerciais. Para isso, vamos reviver as tragédias que marcam uma cidade, um país. A tragédia do edifício Joelma, onde 191 pessoas morreram queimadas e carbonizadas. Até hoje São Paulo não esqueceu. Vamos, aliás, entrevistar sobreviventes. E junto comigo você vai ver como está hoje o edifício Joelma. O relato impressionante de um homem que na época tinha 23 anos. O curto-circuito no ar-condicionado que estava funcionando. O fogo incontrolável. Qual a história que hoje termina no cemitério? Um cemitério aqui em São Paulo, aonde guarda um jazigo com 13 almas. As histórias de espíritos que estariam em volta desse túmulo. 13 pessoas que morreram no poço do elevador do edifício Joelma. Essas 13 pessoas sem identificação foram enterradas nesse cemitério que eu vou daqui a pouco, junto com o sobrevivente do Joelma. A história é que essas 13 pessoas eram funcionários de lá, não conseguiram sair em tempo e morreram queimadas. Que se ouve gritos e que saem até fumaça do túmulo. Verdade ou mentira? As cenas que até hoje São Paulo não esquece. A tragédia do edifício Joelma, contada agora e revivida no Balanço Geral.
edifício Joelma abrigava muitos escritórios. Na hora do incêndio, mais de 750 pessoas estavam trabalhando. São Paulo sempre acordou muito cedo. O incêndio começou no edifício Joelma por volta de 8h30 da manhã. E foi o seguinte, um funcionário sentiu um cheiro estranho no 12º andar. Foi verificar e percebeu que o ar-condicionado estava pegando fogo. Ele até tentou pegar um extintor, mas quando ele voltou já estava completamente dominado o andar. Rapidamente esse funcionário, que foi até um herói, começou a gritar: olha, está pegando fogo. Principalmente as maiores vítimas, as que estavam no 13º andar, para cima. 300 pessoas feridas no maior incêndio da cidade de São Paulo em prédio. 191 mortos. Entre esses 191 mortos, nós temos a história das 13 almas. 13 pessoas. Conta essa história. Daqui a pouco um sobrevivente vai estar comigo aqui no helicóptero. Ele vai junto comigo no edifício Joelma. Conta a história que essas 13 pessoas estavam no elevador. No desespero de se salvarem, elas ficaram presas no elevador, morreram queimadas e também asfixiadas. Essas vítimas nunca foram identificadas, nunca. Veja agora comigo as imagens desse incêndio que até hoje parece não sair da cabeça de todos nós. Manhã de sexta-feira, dia 1º de fevereiro de 1974. O edifício Joelma, na capital paulista, é envolvido pelas chamas, resultando num espetáculo dantesco de proporções inusitadas. Já estamos sobrevoando o centro da cidade de São Paulo. Vocês vão ver agora, exatamente. Esse edifício Joelma, meu Deus. Esse edifício há 40 anos atrás foi palco da maior tragédia de incêndio na cidade de São Paulo. E 191 pessoas morreram na época aí. Helicóptero não tinha, a polícia não tinha helicóptero. Usou helicóptero de uma empresa privada, de uma empresa particular. Não tinha aeronaves, como hoje a Polícia Militar tem aeronave, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, a quantidade de aeronaves. Se fosse hoje, nunca teríamos a contagem desses mortos. Mas naquela época, em cima dessa laje, a imagem que agora podemos comparar das pessoas pedindo por socorro. Quarenta anos depois, eu estou aqui dentro dessa aeronave para daqui a pouco trazer a história de um sobrevivente que ficou em cima, viu tudo de perto, sobreviveu às chamas. E a história das 13 almas, 13 pessoas que aí dentro de um elevador não conseguiram escapar. Essas pessoas foram sepultadas no cemitério da Vila Alpina, para onde eu vou daqui a pouco. Conta a história que se ouve vozes no túmulo dessas 13 almas que morreram no Joelma. Verdade ou mentira? Relato dos funcionários antigos. E esse edifício que mais uma vez nós estamos mostrando. Em cima dessa laje que todos vocês estão vendo. É muito... Eu vou dizer a vocês que até hoje o coração da gente bate mais forte. Muitas pessoas se jogaram. Muitas pessoas não esperaram ou não acreditaram no socorro e pularam do último andar que vocês estão vendo. É muito alto, o Joelma é muito alto. Hoje funciona normalmente com outros quesitos de segurança, brigada de incêndio e tudo mais. Mas naquela época não. A identificação dos mortos na época foi muito difícil, porque hoje se tem o exame de DNA, o trabalho do Instituto Médico Legal, o trabalho de perícia é muito grande.
Naquela época não existia isso. Muitos foram enterrados, sepultados, aqui sem identificação, sem saber. E em cima dessa laje, muitas pessoas ficaram estendendo a mão. Veja agora, mais uma vez, a imagem das pessoas à espera de socorro nessa laje que se tornou a Laje da Esperança. Cinco andares que ainda existem. A gente olhando para o prédio aqui embaixo, olha lá. Parece que nada aconteceu. Mas esse é o palco, esse é o edifício onde 191 pessoas morreram. Pessoas que chegavam cedo para o trabalho. As labaredas aí, as chamas eram impressionantes. Vamos tentar achar agora o 13º andar, aonde a tragédia começou. Funcionário que correu para apanhar o extintor portátil, mas uma assessorista, a história da assessorista que salvou muitas vidas, mas que não salvou a sua própria vida. É esse, Borracha. Exatamente, 13º aí, nas mãos do nosso cinegrafista aéreo Alexandre Borracha. Veja só, este o 10º, meu Deus do céu, não dá para imaginar o que essas pessoas passaram, o desespero, se seriam salvas ou não. Você vê inclusive que tem ar-condicionado antigo ainda. Você pode ver, dá uma olhada, ainda tem ar-condicionado antigo nesse edifício. Dá uma olhada, isso, perfeito, Alexandre. Dá uma olhada, aquele ar lá, ó. Aquele ar é um ar-condicionado dos antigos ainda. Foi um desses modelos que acabou pegando fogo e causando aí uma destruição completa. Daqui a pouco eu vou encontrar Mauro Lirege, que na época tinha 23 anos, hoje tem 62. Ele ficou 7 horas pendurado no parapeito do edifício Joelma. E é para lá que nós vamos agora. Bora, comandante Alexandre. Eu quero agradecer aí a Prefeitura Municipal, que nos cedeu o espaço L ponto da Prefeitura. Eu vou encontrar agora o Mauro, que hoje tem 62 anos. Na época tinha 23, era bancário, estava no edifício Joelma. Eu vou trazer ele aqui. Qual será a reação dele, o que ele vai contar. E daqui a pouco no cemitério. Mauro, bancário que sobreviveu a uma das maiores tragédias de incêndio. E é para lá que nós vamos agora, ele já deve estar. Já chegamos? É muito perto, né? Ele tá esperando lá. Dá uma olhada, corta lá ele lá, ó. A gente já consegue ver um dos sobreviventes, olha ele lá. Um dos sobreviventes do edifício Joelma. Muito bem. Já estamos aqui para dar continuidade nessa história. Principalmente sempre quando tragédias acontecem como essa do Sul, outras são relembradas e outras são levantadas. E para contar essa história, é ele que me acompanha. Prazer em revê-lo. Realmente. Nunca sai da cabeça, né? Não, só vai morrer comigo. Nem psicólogo, nem remédio, nem o tempo. Não, já passei por um bom bocado aí com doença de pânico, etc. Mas hoje em dia a gente administra. Sempre tomando as precauções de entrar em lugar fechado, essas coisas, né? O que mudou na tua vida depois do incêndio do Joelma? Vamos dizer, eu sou uma pessoa extremamente preocupada com segurança, né? Se o senhor entrar, por exemplo, num cinema. Antes de sentar, eu faço uma análise de quais são as saídas, quais são as hipóteses de algum evento. De fuga. Isso é invariável, faz parte da minha rotina. Agora que o senhor acompanhou pelos telejornais a tragédia do Sul, o que passou pela cabeça quando o senhor viu aquelas imagens da boate, daqueles jovens mortos? Relembrei a tragédia que eu presenciei, né? Lamento que nós temos a cultura do jeitinho, né? A cultura do jeitinho, vamos dizer, a legislação não resolve, porque não adianta ter legislação
se as pessoas, a sociedade como um todo, não seguem as regras básicas, né? E tragédias como essas, provavelmente, Deus queira que não aconteça, mas é provável que aconteça novamente. Por que o senhor acredita nisso? Pela mesma sequência de fatores, é só juntar uma sequência de fatores para que o fato ocorra. Vamos dizer, como a prevenção é uma coisa que não está na nossa cultura, então a qualquer momento a gente está sujeito a, infelizmente, a uma tragédia como essa. Ele vai contar tudo que ele reviveu, quem que avisou o incêndio, como que ele fez para mais de 7 horas sobreviver, se a morte passou por ele, se ele pensou em pular como aquelas pessoas. É por isso que eu falei, eu quero alguém que tenha vivido, e nada melhor do que ele. O sobrevivente, então, eu não consigo, não dá para mensurar, imaginar olhando para esse edifício, do jeito que o senhor está, o que passa agora na sua mente? Você mencionou de pular, né? Eu estou aqui hoje podendo dar esse depoimento para você porque eu me salvei porque eu pensei em pular, né? E ao pensar em pular, eu estava naquele... Se você contar do topo do edifício para baixo, eu estava na 3ª janelinha. Espera um pouquinho só, vamos lá, deixa eu tentar. Do topo do edifício. Topo do edifício. Tá. 25º, 24º, 3º, 22º, é onde eu estava. Tá. 2 anos antes, eu presenciei o incêndio do Andraus. E tive a oportunidade de conhecer um amigo, vizinho de onde eu morava, que me contou detalhes do incêndio do Andraus, que eu vi, né? 2 anos mais tarde, em 1974, Meu Deus. eu. Não é possível. Por que eu? Aí fizemos todas os procedimentos cabíveis na hora, quer dizer, a gente não conseguia descer, não conseguia subir. Pegamos a mangueira de incêndio, conectamos, abrimos o registro. Surpresa, estava desligado. Então não tinha água, o sistema hidráulico do prédio estava... Não funcionava? Não, estava desconectado. Aí eu me vi encurralado no 22º andar, eu e mais 6 pessoas. Aí eu pensei comigo, o tempo todo na minha cabeça. O tempo todo na minha cabeça, eu não vou morrer queimado. Porque eu tinha histórias do Andraus. E com esse pensamento na cabeça, quando o fogo chegou... Mesmo com tudo aquilo, com as pessoas pulando, não dá para imaginar, senhor Mauro, do incêndio num prédio, cara. Um prédio pegando fogo, as pessoas pulando, você saber, não tinha condições de descer. Não. Mas veja bem, do momento que você sabe do incêndio, até você pensar em descer, subir, demorou 2 minutos, se tanto, para chegar onde eu estava. O fogo começou no 11º e eu estava no 22º. Quando eu finalmente me vi encurralado e não conseguia mais respirar, eu falei, bom, agora é hora de pular. Eu não vou morrer queimado. O senhor chegou a pensar? Cheguei a pensar, não, eu pulei. Eu pulei, não pulei do edifício. Eu abri a janela do banheiro, tinha um pequeno parapeito do lado de fora, você pode ver ali, ó. Você está vendo que entre a janela do banheiro e essas lajes que tem aqui fora, você está vendo que tem um pequeno parapeito aqui embaixo, aqui, ó? Tem, exatamente. Esse amarelinho? Isso. Foi aí que, quando eu abri para pular, eu notei que tinha esse parapeito. Então, eu e mais 6 pessoas que estavam junto comigo, nós descemos, fechamos a janela e ficamos ali pendurados por 7 horas, até o bombeiro nos resgatar. Naquele espacinho que nós estamos vendo? Naquele espacinho, 7 pessoas. Obviamente, um em cima do outro. O único que não se queimou, assim, gravemente fui eu, porque como eu fui o primeiro que pulei, eu fiquei numa posição, digamos, privilegiada, eu fiquei embaixo. E tinha um cidadão em cima de mim, né? E dali eu pude ver todo o horror das pessoas pulando, enfim, aquele movimento de fumaça do helicóptero. Cada vez que o helicóptero chegava e pairava sobre o edifício, você imaginava, é agora que eu vou morrer. Porque o helicóptero, quando ele está parado no espaço, ele expele fumaça para baixo, né? Logo onde nós estávamos. E como, graças a Deus, aqui é um vale, né? Então os ventos vêm de vários lugares. Então deu para poder respirar de alguma maneira, né? 7 horas pendurado. Você lembra do dia que você nasceu. Você lembra de tudo que você fez, tudo que você não fez. Por que você fez, o que eu estou fazendo aqui. É uma situação complicada.
Durante essas 7 horas, o que vocês conversavam entre vocês? Você mantém amizade com esses outros 6? Sim, sim. Sou muito próximo de um colega chamado Hiroshi Shimuta, que estava junto com a gente. Ele é um dos 7 que estavam nessa janela. A gente tem contato semanal, né? Ele, naquele dia, ele tinha nascido gêmeos dele e ele não tinha ido ver. Quer dizer, tinha nascido na noite anterior e tal. E por problemas de trabalho, ele não tinha ido sequer ver os filhos. Nós passamos o tempo todo, um confortando o outro. Ou segurando o cidadão que estava em cima de mim, ele se queimava, né? E mostra como o senhor ficava lá, qual a posição? Bom, eu ficava uma perna balançando, né? Porque o parapeito tinha uns 20 centímetros. Tá. E a outra perna agachada assim. Um cidadão aqui em cima de mim, outro aqui, outro aqui, outro aqui. É como... Quer dizer, ficávamos todos assim, mais ou menos. Sim, um aqui, depois o outro já, todos aqui. Sim. É isso? Sim. Eu peço, por favor, para que todos venham aqui, que eu quero fazer essa simulação. Todos da minha equipe, rapidamente. Imagine em que andar isso? 22º andar. Você tem medo de altura? Todos aqui comigo, por favor. Todos aqui, por favor. Imagine isso num... Quanto tinha o quê? 1,80 m, 1,60 m no máximo. Você consegue imaginar você no 23º andar de um prédio em chamas. Aí você, para não morrer queimado, eles tomaram essa atitude e ficaram todos... Por favor, exatamente, como que ficaram? Tava um em cima de mim. Assim. Aí o outro aqui, outro em cima do outro. Um agachado e outro em cima. Assim mesmo, todos assim. Esse. 7 horas. Exatamente 7 horas nessa posição. E corpos descendo, não? As pessoas que pulavam passavam por nós ali, né? Você não queira imaginar o rosto de uma pessoa que, quando está caindo. Passaram mais ou menos nessa distância de mim, né? Quando a pessoa cai, é horrível. Uma sensação pavorosa. Quando você viu pela televisão a história dos jovens lá de Santa Maria? Ah, vem à mente tudo, né? Vem à mente tudo. E aí, por exemplo, todo mundo diz que nós temos leis, a gente tem leis de monte, né? Mas alguém cumpre? Né? O cidadão comum cumpre a lei? Então, essas catástrofes, vamos dizer, estão sujeitas a acontecer a qualquer hora no Brasil. Eu acho. Tomara que as pessoas duvidam, inclusive. Né? Pegar fogo, dá uma olhada quantos prédios tem aqui. As pessoas duvidam que qualquer um desses prédios pode pegar fogo a qualquer momento. Sim. Não tem brigada de incêndio, não tem lei, não tem fiscalização. Não, existe uma lei que o prédio é obrigado, prédio até residencial, é obrigado a ter brigada de incêndio, é obrigado a ter treinamento de incêndio. Você conhece alguém que fez isso? Alguma vez na sua vida? Inclusive, nós descobrimos o seguinte, que em São Paulo existe uma lei desde 2002. Desde 2002. Uma lei na Assembleia de 2002 que obriga boates, estabelecimentos fechados de produção artística a terem um seguro obrigatório contra incêndio e tudo mais. Não boicotaram a lei desde 2002. Cinemas todos, teatros, tudo seriam boates em São Paulo, teria que pagar esse seguro obrigatório caso aconteça alguma coisa. E se você morrer lá dentro asfixiado, mas eles não boicotaram essa lei. É o nosso jeitinho, né? Você conhecia alguma das pessoas que pularam do edifício que você está ao fundo aqui? Conhecia, claro. Conhecia. Na época, eu gerenciava um determinado setor do banco. Tinha, acho que 56 pessoas. Mas era no 21º andar, do lado da 9 de julho. Desse lado aqui. Todas as pessoas morreram. Só que eu estava numa reunião na sala do meu chefe, no 22º, do outro lado ali, do lado da Praça da Bandeira. Outra coincidência, outra sorte. Se eu tivesse lá junto com as outras pessoas, provavelmente teria tido o mesmo destino. Quantas pessoas você viu pular? Umas 8, mais ou menos. Entre elas, a secretária nossa. A moça que trabalhava... Porque quando houve o incêndio, a primeira reação que você tem é pegar um extintor e fazer alguma coisa. A segunda reação sua é, vou descer. E quando isso não é possível, a única saída que você tem é subir. Essa secretária, ela subiu. O meu gerente, o meu diretor na época também subiu. Como eu demorei lá alguns segundos, 30, 40 segundos, eu não consegui nem descer nem subir. Eu acabei ficando onde eu estava. Né? Por sorte. Se a gente sobrevoar, o senhor consegue apontar o andar e tudo
conseguir reviver tudo aquilo? Consigo. O que você quer com essa matéria, Geraldo? Eu quero perguntar uma coisa. Dá uma olhada quantos prédios nós temos em São Paulo. Todos têm brigada de incêndio? A questão elétrica dos edifícios, todos sofrem uma vistoria do Corpo de Bombeiros, de tudo mais, e prefeitura. Quer dizer, existe uma questão de segurança nos milhares de prédios que existem aqui na cidade de São Paulo. Você que mora em prédio se sente seguro? Porque um incêndio pode acontecer numa boate, num cinema, num shopping, em qualquer lugar. O sobrevivente de Joelma agora vai comigo sobrevoar quase 40 anos. Parece que foi ontem, né? É, parece que foi ontem. Você era novo, 23 anos? 21. 21? 21, é. Novo demais. Novo demais. Vamos ver agora. Mas depois de sobrevoar o Joelma, o senhor já ouviu a história das 13 almas? Já. Fique muito à vontade, mesmo. O senhor acredita ou não? Às vezes sim, às vezes não. Ou às vezes sim, por quê? É porque são relatos verídicos, né? Mas às vezes você fica meio cético. Será É verdade que pessoas morreram também? Eu tenho essa história na mão e falei. Mortos no elevador também. Claro, claro. Mas não, sabe por que eu tô perguntando? Porque tem pessoas... Desculpa, Mauro. Quando a gente leva isso pra televisão, tem pessoas que na ignorância ainda acham que isso pode ser contos ou lendas do passado, de uma tragédia. E isso foi real. Que uns tentavam sair pela escada. Sim. A escada, veja bem, como não tinha portas corta-fogo e como a escada era bem no centro do edifício, a escada virou uma chaminé, né? Então as pessoas que estavam na escada, elas iam inalando fumaça, desmaiando e meio como na boate, né? Quer dizer, as pessoas uma pisoteando a outra e muitas pessoas morreram na escada. E no elevador também. E no elevador também, com certeza. E essas 13 almas, 13 corpos foram levados até o cemitério. E lá conta-se tudo. Que houve esse barulho nos lados do jazigo e outras coisas mais. Sobrevoar agora o edifício. O Joelma tá lá. Tá lá. Só que agora eu vou levar o sobrevivente para ver de cima. Para que tudo isso não se repita. O balanço geral sobrevoando o local da tragédia, edifício Joelma, quase 40 anos. 191 pessoas mortas. Foi um 1º de fevereiro que o senhor não vai esquecer. Não vou. Esse primeiro andar aqui, Geraldo, é o 11º. Dá uma olhada, pega lá onde ele tá apontando, Borracha. Não é ainda aí não. É lá embaixo, é isso? Isso. Vai baixando. Onde é? Quer ver? Aqui, ó, quando começam os edifícios, aqui em cima desses pilotis, aqui é 11º andar. Porque os 10 primeiros andares são garagens, né? Então foi aqui que o ar-condicionado com um fio inapropriado pegou fogo. Foi um fogo elétrico, né? Daqui que se espalhou por edifício inteiro. Como que se espalhou tão rápido daquele jeito? Pegou na parte elétrica. Na época, todos os móveis não eram à prova de fogo. As cortinas eram de jutas, altamente inflamáveis. E quando o fogo estoura os vidros, o oxigênio que é expelido para fora leva o fogo para o andar de cima e assim sucessivamente. Olha aqui para mim, meu câmera. Eu vou mais uma vez falar. Eu vou mostrar de novo. Estamos aqui suspensos no ar. Suspenso, essa força do jornalismo Record. Dá uma olhada, o espaço é inacreditável, cara. Olha a janelinha onde ele, que tá aqui comigo, e mais 6 ficaram. Durante 7, o edifício ardendo em chamas. As imagens do edifício em chamas. Imagine tudo aquilo e eles lá. Corta agora para lá embaixo, mais uma vez, seu Mauro. Mostra pro nosso... O comandante vai se posicionar, é muito alto, meu Deus. Aqui, ó, conta 1, 2, 3, nessa janela aqui, ó. 22º andar. Quer ver? Essa aqui que o Borracha fechou, né? Quer ver, ó? Isso. Conta 3, ó. Quer ver? Ele tá vai vendo esse fechar. parapeito aqui, ó? Ah. Esse parapeito aqui que suportou as 7 pessoas. Como nós estávamos protegidos por essa laje e essa laje... É esse local aí que tá aí agora. Exatamente aqui. O fogo passou aqui, ó. E aqui não, aqui onde nós estávamos não. Borracha, você é muito bom. Obrigado tecnicamente. Eu tenho a melhor equipe
não somente aérea, mas do jornalismo. Olha isso, fica nesse ponto aí, Borracha. Perdão, Geraldo, perdão, a janela não é essa, a janela é essa aqui, ó. Totalmente a janelinha. A pequenininha, né? Nós ficamos os 7 aqui, e o fogo passando aqui, ó. Do lado esquerdo tem o maior, a laje maior. Isso. E vocês ficaram aí no pequeno. Nós ficamos aqui. Olha, esse é o local, atenção. 7 pessoas aí. Eu estou com sobrevivente aqui a bordo do nosso helicóptero durante 7 horas aí. Sabe o que é essa janela aqui? Aqui eram cozinhas que tinham botijões de gás. De quando em quando você escutava uma explosão, né? Eram os botijões de gás explodindo. Mauro, qual que foi o pior momento olhando aí? O que você está sentindo agora aqui em cima, Mauro? Além do medo do helicóptero? Além do medo que você não precisa ter, mas tudo bem. Vem à mente da gente toda a tragédia, todas as pessoas que faleceram. É triste. É uma lembrança que, honestamente, a gente não gostaria de ter. Eu não consigo imaginar. Olha a janela, gente. Olha o espaço. O Borracha vai fechar mais uma vez. Essa daí, né? Isso. Aqui. Essa aqui. Olha aí. Imagine 7 pessoas, mas olha como que Deus é misericordioso. Quem teve a ideia? Foi você? Eu fui o primeiro que pulou. Quer dizer, se ser o primeiro é ter ideia, fui eu. Né? Porque como eu presenciei o incêndio do Andraus 2 anos antes, eu tinha isso na mente. Não quero morrer queimado. Quando chegou um momento crucial lá dentro do banheiro, em que eu não conseguia mais respirar, que eu senti o cérebro formigando, eu falei, é hora de pular. Ao abrir essa janela, notei o parapeito. Aí pulamos todos, fechamos a janela e conseguimos sobreviver. O senhor nunca ficou tão próximo assim do teu local que te fez sobreviver? Olhando de perto e estando aqui em cima, Mauro. A lembrança que vem é das pessoas que pularam e a gente pôde presenciar. Você imagina você acompanhar uma pessoa que pulou e ver ela se estatelar lá no chão. É triste, é uma lembrança horrorosa. Então vamos lá. Cemitério agora da Vila Alpina. A história agora que eu vou contar é a história das 13 pessoas que morreram no posto do elevador, no elevador, e que se ouve lá, enfim, as histórias que você acompanha junto comigo a partir de agora, aqui dentro do nosso Balanço Geral. A bordo, esse homem que é um exemplo e que ainda vai ter um recado final para todos vocês. Agora, quanto tempo até o cemitério da Vila Alpina, comandante? 5 minutos de voo. Pegando agora a grande São Paulo. Dá uma olhada no tamanho dessa cidade. Olha só o que é prédio. E aí vem a pergunta, todos esses prédios, todos esses que vocês estão vendo aqui, todos estão seguros? Todos? Todos que moram aí têm treinamento adequado? Todos verificaram se as mangueiras, os extintores estão em dia? Só vamos lembrar durante uma tragédia como o Joelma? A gente quer balançar esse alerta acima de tudo. Cemitério da Vila Alpina. Vamos embora. Já estamos agora sobrevoando o cemitério da Vila Alpina. Aí embaixo, nós vamos descer num heliponto autorizado. Aí a minha equipe já estava esperando por terra. E neste cemitério existe um grande mistério. 13 das 191 vítimas do Joelma foram sepultadas aí. E a história que se conta é impressionante. O que se ouve, gritos, murmúrios. E pessoas que jogam água. Estranho, exatamente, pessoas que jogam água sobre o túmulo. E aí dizem que os gritos param. Verdade ou mentira, essa história você vai acompanhar comigo lá de baixo. Vocês vão ver uma coisa assim inacreditável. Inacreditável. Como que a fé das pessoas move-se diante das tragédias. Dos 191 mortos do edifício Joelma, alguns se espalharam os velórios e os sepultamentos. 13 dessas pessoas que morreram lá foram trazidas para cá. Não foi possível, na época, identificar essas 13 pessoas. Então ficaram conhecidas como as 13 almas. E foram enterradas sem nome.
sem nenhuma identificação. Sabe-se apenas que elas morreram dentro de um dos elevadores, tentando se salvar. E elas não conseguiram devido à fumaça e tudo mais. Então nós estamos aqui no cemitério da Vila Alpina. E aqui ficou como uma espécie de um espaço das vítimas do Joelma, sepultadas uma do lado da outra. E vocês vão ver uma cena que, no mínimo, se você acredita ou não, que no mínimo vai te emocionar. Que eu vi agora aí, eu não vou falar, vou mostrar pra vocês. Obrigado por ter vindo comigo aqui, viu? Sorte, estamos à disposição. Passa pela cabeça o senhor que o senhor poderia estar... É uma pergunta um pouco forte. O senhor poderia estar aqui, entre essas vítimas enterradas? Sem dúvida, sem dúvida. A proteção divina me livrou disso aí, né? A imagem que vocês vão ver, ela é muito forte. Mas antes dessa imagem, eu quero apresentar uma pessoa para vocês. Esse homem é como se fosse um pesquisador do assunto do Joelma e de outros assuntos, né, que inspiram a curiosidade diante de tudo isso. Por que começou a pesquisar o caso Joelma? Porque eu tenho um site que eu reúno artigos diversos de mistérios, sobrenaturais, que me interessam por isso há muito tempo, e o Joelma foi um assunto que me chamou a atenção assim, desde o início pelo impacto que teve, né, pela grande tragédia, e devido aos vários fatos estranhos que aconteceram, tanto no edifício, né, Joelma após o incêndio. Acreditaram ou não? Sim. Por quê? Tem várias testemunhas que comprovaram isso, várias pessoas que presenciaram vários fatos, né, desse tipo, né. Antônio, por favor, Chico, qual um desses casos que você, quando começou a fazer o levantamento investigativo no Joelma, você ouviu? Um dos fatos mais estranhos, assim, mais assustadores que ocorreram, né, que eu fiquei sabendo, que conversei com a pessoa, foi a história de um entregador que foi fazer uma entrega no edifício Joelma à noite, né, hoje edifício Praça das Bandeiras já, né? Sim. E ele estacionou no subsolo e ele ficou aguardando no carro e o ajudante subiu para fazer a entrega da encomenda. Enquanto isso, ele ficou aguardando no veículo, ele viu que no fundo da garagem do prédio, na parte escura, surgiu uma mulher vestida toda de branco e estava se deslocando pelo estacionamento. E ele, observando assim mais atentamente, ele viu que a mulher não estava andando, ela estava flutuando no ar. E ela atravessou a garagem e desapareceu numa outra parede do subsolo, assim, misteriosamente. Não mostre ainda, por favor, Chico, não mostre ainda, mas o local que nós vamos ver é muito especial. Sim, aqui nesse local foram enterradas 13 vítimas do edifício Joelma. Eu peço, não mostre ainda, mas é um local de uma energia muito forte. Muito forte. Em cima de cada túmulo tem um copo d'água, vocês vão ver. Vocês vão saber o porquê do motivo desse copo d'água, a crença do povo, a crença popular. E esse cara que eu fiz questão de trazer, porque é um pesquisador do assunto do edifício Joelma, nesse local aqui. Então, aqui foram sepultadas 13 vítimas do edifício Joelma, os quais durante o incêndio eles tentaram fugir pelo elevador. Eles não conseguiram, ficaram presos e morreram carbonizados dentro do elevador, né? E na época, era 1974, não existia exame de DNA ainda, os corpos não conseguiram ser identificados. Não sabe se 6 homens, 7 mulheres, nada? Nada. Então, nessa dúvida, todos foram sepultados aqui em conjunto, lado a lado, né? Logo após, uns meses após o sepultamento, pessoas relataram que quando passavam pelo local ouviam gemidos e choro. E essas pessoas que ouviam isso, elas sabendo como as pessoas faleceram, que foram no incêndio, morreram carbonizadas, o que elas fizeram? Elas colocaram, como experiência, colocaram água sobre as sepulturas e colocando a água eles perceberam que aquele gemido, aquele choro cessou, né? E aquilo se espalhou e com isso o que aconteceu? As pessoas começaram a vir aqui fazer uma peregrinação e fazer prece para aquelas almas das 13 vítimas do Joelma. Por isso que o local ficou conhecido como as 13 almas não identificadas do Joelma. É muito forte que vocês vão ver. Meu câmera. Vocês estão observando que em cada túmulo existe um copo d'água. Todos os dias, pessoas que acreditam nos milagres, nos pedidos, vêm até aqui.
Essas são as vítimas, as 13 de Joelma. Pessoas que há quase 40 anos atrás perderam suas vidas. Não sabemos os seus nomes, se são homens, se são mulheres. Sabemos que eram vidas, pessoas que estavam no edifício naquela sexta-feira, 1º de fevereiro do ano de 1974. É uma emoção muito forte estar aqui, vocês me conhecem. Existe uma energia até positiva nesse local. É uma energia inegável, não vou deixar... Como que eu poderia deixar de dizer isso? E se não estivesse sentindo nada, eu também falaria. Mas é uma energia, sim, que você sente aqui. Dá uma olhada em cima, numa imagem mais aberta agora. Olha só. Em cima de cada pequeno jazigo, porque vítimas carbonizadas ficam pequenas. Quando um corpo sofre uma carbonização, se a pessoa tiver 1,80 m, se ela for carbonizada, ela diminui o tamanho. São 13 túmulos sequenciais, um do lado do outro. Isso, e aqui as pessoas fazem os seus pedidos, né, de oração, pedidos de cura, pedidos diversos, né? E quando elas são atendidas, elas trazem placas, agradecimento e tudo mais, né? Agora, nesse local aqui, Antônio, se ouviu já de tudo. Eu repito o seguinte, eu não quero provar, eu não estou aqui para provar absolutamente nada. Mas eu sou o único apresentador do país, da televisão brasileira, que apresento esses casos de fenômenos, alguns paranormais, outros espirituais, que o povo fala, alguns acreditam, outros comprovados, outros não. Mas é história, e é a história de São Paulo isso aqui. De pessoas que ouvem, sim, aqui gemidos, outros não acreditam. Tem gente do cemitério que eu vou entrevistar aqui que nunca ouviu nada. Geraldo, trabalha há anos aqui, nós nunca ouvimos nada. Outras pessoas, talvez até você que esteja me assistindo, já pode ter vindo aqui e ter ouvido alguma coisa. Mas o relato é esse, que se ouviram vozes... Vozes, gemidos, né? Choro, lamentações, né? E interessante observar que não são todas as pessoas que conseguem ouvir isso, porque depende também da sensibilidade de cada pessoa. Acreditar, né? Ou não, e aí vai uma série de coisas. Isso, né? A crença de cada um, né? A gente observa o seguinte, né? Que tem até em cada túmulo tem a maquete do edifício. Você vê que tem a maquete do edifício. Isso, então, para lembrar o acontecido na época, né? Foi um fato muito triste, né? Para ficar como assim, um memorial, né? Vamos dizer assim. Exatamente, é um memorial. Exatamente, é um memorial às vítimas do edifício Joelma. E essas 13 pessoas estavam no elevador. O que você levantou dessa história do elevador, Antônio? Então, porque no momento do incêndio as pessoas ficaram desesperadas para fugir do local e como não tinha saída de emergências, procuraram sair assim pela primeira porta que eles encontraram, né? E a maneira mais rápida que eles lembraram na época de fugir essas pessoas foi o elevador. Porque, por exemplo, o elevador é um meio de transporte mais rápido, então eles entraram todos no elevador e tentaram descer, só que quando o incêndio danificou a parte elétrica, o elevador parou, eles ficaram presos, o fogo subiu e eles morreram carbonizados dentro do elevador. Foram encontrados dentro do elevador todos carbonizados, misturados ali. O senhor trabalha no cemitério aqui? Trabalho. O senhor faz o quê? Estou ajudando na administração lá. Não é coveiro? Não. O senhor não é obrigado a dizer absolutamente nada aqui. Essa é a história das vozes que se ouve aqui. Não, a gente ouve muito relato, né? O que o senhor já ouviu dizer? Eu até relatei pra você. Teve uma pessoa que veio pra mim que veio água cair da árvore aqui, entendeu? Dessa Tem uma árvore, não sei qual árvore que é, mas disse que cai água da árvore aqui. Eu, inclusive veio lá, pediu fazer uma pedra para agradecer. E essa pessoa falou o que pro senhor? Que veio água cair da árvore, Viu gotas Isso, sai da árvore aqui. O senhor particularmente acredita ou não? Cada um tem a sua fé, né? Sim. Eu creio que aconteça assim, O senhor trabalha há quanto tempo aqui no cemitério? Trabalho aqui há 26 anos. 26 anos, tem muita história. Já enterrou muita gente, né? Bastante. Eu imagino. O que o senhor já ouviu aqui de relato de pessoas que passaram por aqui? As pessoas sempre falam, né, que faz as promessas, recebe as graças. E a gente fica pensando, acho que pode acontecer, né?
também trabalha aqui no cemitério? Sim, Geraldo. Ah, é? A senhora já ouviu relatos de pessoas falando o que desse local? Bom, relatos afirmativos de alguém eu nunca vi, mas eu posso te relatar o meu. O meu de muita fé, muita bênção, muita graça e muita energia positiva. Aqui desse local? Sim, sem dúvida alguma. Agora me diz uma coisa, por que esses copos de água? Dá uma olhada, os copos estão cheios de água. Estão sempre cheios de água? Sim. Estão sempre cheios? Eles acham que quem morre queimado nesse tipo de acidente, água, leite, é uma coisa que eles fazem exatamente para... O que é, Antônio? As pessoas, crendo, né, da maneira como as pessoas morreram queimadas com muito calor, eles creem que colocando a água sobre a sepultura apacenta o espírito daquelas pessoas que partiram, né, trazendo tranquilidade e paz para eles, né? Não se sabe o nome de ninguém, né? Não se sabe, não sabe sexo. Mas e família não reclamou? É que tiveram várias pessoas que desapareceram, né? Então não chegou assim a ter uma identificação precisa de quem seriam essas pessoas, né? Então, na dúvida, todos foram sepultados aqui em conjunto de forma anônima, né? Não se sabe realmente. É que na época tudo era diferente. Tudo era mais simples, não existia exame DNA, não existia sistema de identificação era mais precário, né? E aqui, vozes e mais o quê? Vozes, né? Choro, gemidos, mas não são todas as pessoas que ouvem isso, né? São pessoas que são mais... Mas você conversou, você encontrou alguma pessoa que tenha ouvido? Eu conversei com uma pessoa que ela presenciou isso, né? Ela falou que ouviu já, né? E não no início, né? Foi uma época muito antiga, né? Mas uns 6, 7 anos atrás. E essa pessoa falou que ouviu aqui gemidos não, mas ouviu um certo choro. Até quando a história do Joelma vai durar? Eu acho para sempre, viu? Eu acho para sempre que foi uma tragédia que marcou São Paulo, marcou o Brasil inteiro, né? Você acredita nessas histórias? Eu acredito que lá no edifício deva ter muita coisa. Tem, com certeza, porque a história do edifício também, ela já vem de longa data, né? Porque aquele local ali do edifício Joelma foi uma época do século XVIII, XIX, onde existia um pelourinho, ali existia escravos que trabalhavam na região, e ali os escravos eram açoitados e eles morriam, né, de forma violenta na época ali. Já em 1948, houve o crime do Poço, no mesmo local do edifício Joelma, né, onde o professor Paulo Ferreira ele assassinou a mãe e as 2 irmãs no mesmo local. Tem fotos da época, né? Tem fotos. Crime do Poço, veja só, foi um crime familiar que comoveu São Paulo, de um filho que matou a família inteira lá naquele local onde era e jogou os corpos lá. Isso. Veja as imagens. Quer dizer, antes da tragédia do Joelma já tinha ocorrido uma outra tragédia. Então vocês imaginem a energia daquele local, né? Enfim. E aí foi construído o edifício lá. Isso, depois do crime do Poço, né, passaram-se vários anos, foi construído o edifício Joelma, onde infelizmente aconteceu aquele incêndio em 1974, matando diversas pessoas, né? Acho que em cada andar de Joelma eu conseguiria um relato. Com certeza. Hoje, inclusive. Inclusive hoje. E pessoas que... Você que trabalha no Joelma, hoje, que não chama mais edifício Joelma, se você quiser gravar comigo, se identificando ou não, eu quero chamar os funcionários, porque não deixaram eu gravar lá, não tem nenhum problema. Não me permitiram gravar no interior do edifício, eu respeito. Mas ninguém pode proibir as pessoas que têm relatos. Se você que trabalha no edifício, hoje, ou trabalhou, e tem relatos, entre em contato com o Geraldo. Entre em contato comigo. Eu vou até você. Se quiser mostrar o rosto, ok. Se não quiser, a gente dá um jeito. Entre em contato que eu tenho certeza que eu vou encontrar relatos impressionantes. Com certeza. Inclusive teve outro relato interessante lá na época, após o incêndio, o edifício foi reformado, né? E foram construídos alguns escritórios de diversas modalidades. Tinha um escritório de advocacia, onde uma estagiária trabalhava até mais tarde. E uma certa noite ela disse que estava guardando os arquivos, organizando os papéis. Ela ouviu um barulho de abrir e fechar portas, né? E ela estranhou porque estava sozinha ali no escritório. Quando ela foi olhar no saguão da recepção do escritório, ela viu um vulto, uma mulher de branco atravessando
o salão, e ela se assustou e resolveu ir embora. Quando ela abriu a porta da sala para sair do andar, pegar o corredor para acessar o elevador, né? Ela olhou e ela viu a mesma mulher indo em direção do corredor, se distanciando e desaparecendo em seguida. Né? E dizem também que ela, em seguida, assim, pediu a conta e não conseguiu mais ficar ali, porque ela já tinha má impressão do local. Ainda vendo isso ainda, ajudou a aumentar o pavor que ela tinha de ficar ali. Né? Gente, isso é histórias do povo. Eu não posso provar nada e eu repito, eu não quero, nem estou aqui para provar isso também. Mas teve gente que falou dos gritos que se ouve aqui e que sairia fumaça. Sim, o choro principalmente, né? Choro, gemido, né? E as graças que são atendidas aqui, né? Com as preces. Que diante dessa reportagem, os prédios de São Paulo se cuidem com brigadas de incêndio, vendo o estado da parte elétrica dos edifícios para que uma tragédia como essa não volte a acontecer, como aquela da boate, e para que novos locais como esse, memorial, em respeito a esses espíritos que se foram, independente de cada religião, o nosso respeito, a nossa oração, pedindo que Jesus abençoe o espírito, a alma de cada uma delas. Do cemitério da Vila Alpina, com a imagem de Francisco Paz. Produção de Gustavo. Acreditar ou não, as histórias do povo, mas aqui está. Todas essas pessoas estavam no elevador. Não conseguiram sair. 39 anos depois, a história que nunca morre. E as imagens que nós nunca vamos esquecer. E que, em nome de Deus, que elas não se repitam. Geraldo Luiz. Para o Balanço Geral.